Canal Preto CFC no YouTube para falar de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, numa semana muito dura para o clube, onde mais uma vez a reunião que definiria o impeachment ou não do presidente Augusto Melo não terminou de forma pacífica. Entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, com a minha participação do Ricardo Capriotti, João Paulo Capelanes, Leandro Quesada e Pedro Ramiro, em 3 partes. Vou colocar aqui no meu canal. Primeiro, o Romeu Tuma Júnior começou explicando por que ele está seguindo esse pedido de impeachment, já que algumas provas ainda não foram apresentadas, pelo menos publicamente. Vamos ouvir. Primeiro, lembrar que acho que aproximadamente 6, 7 meses atrás estive com você, acho que com o Pretzel, com o Pedro Ramiro, com o Capelanes, salvo engano, éramos nós que estávamos num programa ao vivo. Na pizzaria. Na pizzaria, exatamente, numa segunda-feira, e estava iniciando uma apuração da Comissão de Justiça do Conselho, e eu lembro que eu falei, me perguntavam muito sobre a questão da polícia, tal, do Conselho. A gente tinha requerimento de alguns conselheiros, isso tinha ido para a Comissão de Justiça, e eu falei que a gente estava com caso, naquela época também, no âmbito da polícia, e que nós não poderíamos avançar a questão policial, que era uma questão de polícia. Que se o Conselho e a Comissão de Justiça encontrasse algo de irregularidade com base no Estatuto, as coisas avançariam. É importante lembrar isso, para que não reste dúvida. O Conselho Deliberativo apura questões de infração estatutária. É diferente da polícia, que apura crime. Então, são coisas absolutamente distintas, são processos distintos. Aquele relatório da comissão, que depois avançou, teve muitas coisas que aconteceram, nós determinamos que fosse encaminhado à Comissão de Ética do clube, por decisão da Comissão de Justiça, para que as coisas fossem apuradas. Nesse ínterim, surgiu um pedido de impedimento, um pedido de destituição do presidente, por parte de 80, 85 conselheiros. A partir daquele momento, também é importante deixar registrado, que você entra num rito específico do Estatuto, que é o processo de impedimento do presidente. Ele só cabe para presidente da diretoria e para vice-presidentes, ou seja, para a chapa eleita para dirigir o clube. Então, a partir do momento que você tem um pedido de impeachment, vamos deixar assim para ficar claro para o ouvinte, você tem que obedecer um rito do Estatuto, que está no artigo 107. E os motivos têm que estar estabelecidos nesse pedido. Vou até ler aqui o artigo, se você me permitir, 106, para não ter nenhum problema. São motivos para requerer a destituição dos administradores. E aí cabe o presidente da diretoria e de seus vice-presidentes. Terem praticado crime infamante com trânsito julgado com sentença condenatória, não foi nisso que se embasaram aqueles conselheiros, terem acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do clube, eles se embasaram, acho que nesse inciso do artigo 106, se embasaram também no item D, terem infringido por ação ou omissão expressa a norma estatutária, e aí nós temos mais 2 itens, que não vem o caso, mas são motivos para pedir um impedimento, destituição de presidente e vice. Não ter sido aprovada as contas da sua gestão e terem praticado ato de gestão irregular ou temerária. Esses são motivos para se pedir impeachment de presidente ou de vice-presidentes eleitos. Então, aqui você percebe que não está escrito ter cometido crime. Quando você tem um crime que é transitado em julgado, com sentença condenatória, dependendo do tipo de crime, a pessoa fica impedida de ser candidato no clube. Então, assim, o que se apura são esses atos, não tem nada a ver com crime, ok? Você instalado o processo de impedimento, ou seja, pedido de impeachment do presidente, você tem que obedecer rigorosamente o rito do artigo 107. Você lembra que lá atrás as pessoas me chamavam de defensor do Augusto, que eu não deixava as coisas tramitar. A oposição chegou até a me chamar de leão de chácara, que não deixava as coisas andar. Mas o meu papel é simplesmente defender o Estatuto. Não cabe a mim fazer as coisas andar mais rápido, impedir o andamento, nada. Eu só faço que seja observado o Estatuto. E no artigo 107 fala como é que é o rito. Eu recebendo um pedido de impeachment,
eu encaminho para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética tem 5 dias para notificar contra quem é aquele pedido, ou seja, presidente ou os vice-presidentes. Aquele representado tem 10 dias para apresentar a sua defesa e determinar se quer alguma diligência. Se não o fizer, a Comissão de Ética, recebendo de volta a defesa do representado, ela tem 10 dias para apresentar o relatório final. Em apresentando o relatório final, cabe a mim marcar uma data para julgamento no plenário. Não prevê o estatuto, suspensão do processo, nada disso. Então, é assim que funciona e é assim que está sendo nos termos do estatuto. Tá, eu já vou passar para os companheiros fazerem as perguntas, claro, Tuminha, mas só. Então, para ficar claro, você leu aí os itens, os artigos do estatuto que prevêem esse pedido de impeachment. Mas isso precisa estar baseado em provas, não é? Essas provas estão anexadas nesse pedido do impeachment? Quer dizer, há provas ali que embasam esse pedido? Então, na verdade, quem tem que examinar isso é a Comissão de Ética, que já examinou e mandou um parecer. Mas é óbvio que quem solicitou o pedido deve ter juntado a documentação pertinente para provar, no caso aqui, o prejuízo à imagem do clube e o prejuízo financeiro causado ao clube, conforme prevê o artigo 106 nesses itens que eu acabei de ler. E esses documentos são apresentados no dia da votação para os conselheiros? Não, ele tramita durante o processo, os conselheiros têm acompanhado, têm cópia de todo o processo. O que acontece no dia da votação, que já se iniciou, você tem a primeira parte da votação, a gente apresentar por que é convocado a reunião de votação do conselho, aí o conselho delibera se prossegue o procedimento, o processo. Em sendo aprovado, você parte efetivamente para a exposição da Comissão de Ética sobre o que ela relatou. Depois você tem a defesa final do presidente, da diretoria ou do seu representante legal, no caso o advogado, e depois sim é feita a votação do impedimento ou não. Se acontecer do conselho deliberar pela destituição, ela é momentânea, até porque essa votação ela é levada à Assembleia Geral dos associados, que aí sim define, em última instância, se o presidente é destituído ou não. Perfeito. Vamos lá, Pretzel. A gente vai agora uma rodada de perguntas aqui para o Tuminha. Abraço, doutor Tuma. Eu me lembro que teve uma eleição que o senhor foi candidato, quem ganhou a eleição foi o André Sanches. Então, naquela ocasião, o senhor foi um dos 5 candidatos, o senhor queria ser presidente. A minha pergunta é bem direta para o senhor. Fazendo um cenário, no caso do Augusto Melo sofrer o impeachment e a Assembleia de Sócios referendar o impeachment, o senhor será candidato à presidência do clube? Não, não serei. Não serei, até porque, assim, eu fui candidato a presidente do Conselho, fui aí no programa de vocês apresentar minha candidatura, assumi inúmeros compromissos, acho que tenho cumprido com todos os compromissos, inclusive cumpri rigorosamente o estatuto, que muitas vezes eu entendia que não era cumprido. Lembro que desde 1995 tenho me posicionado contra várias administrações, não contra as pessoas, mas contra os modelos de gestão. Entendi que deveria presidir o conselho, e para isso fui candidato nesse momento e tenho cumprido o meu papel. Acho que tanto tenho cumprido que tenho sido atacado pelos dois lados. Ora, como protetor do presidente Augusto, que é meu amigo, quero deixar isso muito claro, que inclusive me apoiou na eleição para o conselho, as chapas que apoiaram o Augusto me apoiaram, e tenho cumprido o meu papel. Acho que tenho cumprido o meu papel, a gente tem estabelecido, tem muita coisa que o Conselho tem feito e muitas vezes não é noticiado, porque, obviamente, a questão do impeachment acaba tomando noticiário, mas nós temos trabalhado numa profunda reforma estatutária, até para mudar muitas coisas que tem no estatuto, que são ruins, já deveriam ter sido mudadas, e há muitos anos que a gente não faz uma reforma profunda. Tenho levado para dentro do Conselho uma questão muito polêmica, que vocês mesmos sempre cobraram, eu falei, na minha gestão, eu vou levar esse debate para dentro do clube, que é o voto ou não do fiel torcedor. Temos debatido isso para tentar colocar na reforma estatutária. O Conselho as comissões foram criadas no Conselho, tem cobrado inúmeros documentos, examinados relatórios, examinados contratos, fazendo tudo aquilo que a gente sempre combateu, dizendo que não era feito. Então, assim, eu quero cumprir meu mandato até o fim. Eu não me elegi para ser candidato a presidente. Eu me elegi para ser candidato a presidente do Conselho. Acho que tenho feito uma boa gestão e quero ir até o fim, porque nós temos um projeto dentro do Conselho Deliberativo e tem que ser cumprido.
Nós temos que, principalmente, reformular o estatuto. Ele é antigo e nós precisamos melhorar muito ainda. Vamos lá, Quesada. Boa noite ao Tuma. Tuma, eu vou criar uma situação aqui, tá? Porque o caso da Vaidibet está na Justiça Comum, certo? Digamos que aconteça o processo de impeachment do Augusto, como você está explicando, novas eleições, um novo presidente, né? Seja ele qual for, e aí na Justiça Comum não se comprova nada contra o Augusto. Como é que fica? São duas coisas completamente diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Vamos dizer que aconteça o contrário. Essa é uma pergunta comum, tá, entre os corintianos, só para a gente ter uma ideia, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo ao contrário. Vamos dizer que segunda-feira nós tivéssemos votado o impedimento do presidente, ele tivesse sido destituído, ou não tivesse sido destituído, ele tivesse sido arquivado o procedimento. Na primeira votação que deu seguimento ao processo, o Conselho tivesse deliberado para que o processo não prosseguisse. E aí viesse na polícia e a polícia tivesse apurado a responsabilidade dele, ele fosse indiciado daqui a alguns meses, enfim, daqui a algum tempo. Como é que ficaríamos? Aí você vem falar, mas então não é melhor esperar para ver o que acontece na polícia, que serve também para o seu exemplo. O fato é que o tempo da polícia, o tempo da justiça, o que é apurado na polícia e no Conselho, são coisas absolutamente diferentes. O que o Conselho apura e o que está em jogo no Conselho, o que foi a denúncia feita contra ele por alguns conselheiros, é de infração ao estatuto e não de cometimento de crime. E o que a polícia está apurando é eventual crime, onde o Corinthians, instituição Corinthians, é vítima. É isso que precisa deixar muito claro e que muitas vezes as pessoas, com certa razão, porque não conhecem, confundem. O que está sendo apurado na polícia é crime que o Corinthians foi vítima. E isso acho que está muito claro para todos nós. O Corinthians foi vítima de um crime. Tem um intermediário que fala que não é intermediário. A empresa que patrocinava o clube falou que não é aquele intermediário que ela apresentou, com quem ela conversou. Ela fala que foi direto ao clube. Enfim, nós temos claramente alguém que ganhou dinheiro do clube sem ter trabalhado para isso. Então, o Corinthians foi vítima. Até porque, na época, nós tínhamos um patrocinador que deixou de ser patrocinador e entrou na justiça. Nós tivemos que arcar e temos já um prejuízo de 40 e poucos milhões. Nós ficamos 3 meses sem patrocinador. Aí veio outro patrocinador, que depois saiu falando que o nome dele estava sendo envolvido em crimes. Então, nós tivemos já um prejuízo mais ou menos mensurado em 100 milhões. Então, o Corinthians, sim, é vítima financeira e é vítima no patrimônio imaterial. Nosso nome está aí, nesse imbróglio criminal, e a instituição Corinthians tem sido vítima. Mas são coisas distintas. Quem apura crime, a polícia tem seu tempo, a justiça tem seu tempo. O fato apurado no Conselho Deliberativo não é crime. Nós não podemos, já falei isso há 7 meses atrás, nós não podemos apurar crime. Nós somos refém dessa apuração de crime. Porque se nos aventurássemos a apurar qualquer desvio criminoso, nós estaríamos incorrendo também em crime, que é usurpação de função pública. Sim. Então, assim, respondendo claramente a sua pergunta, o que o Conselho Deliberativo tem que decidir é sobre uma questão de infringência estatutária. Se algum dirigente deixou de cumprir o estatuto, infringiu por isso, ou se algum dirigente causou prejuízo ao clube. Sim. É isso que está sendo decidido no Conselho. Esse Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Em seguida, trarei as outras 2 partes, onde ele fala também coisas duras e complicadas na gestão do clube. Lembrando que em campo o Corinthians está bem. Na Série A do Paulista, 3 vitórias em 3 jogos. Há muito tempo que não acontecia isso. Melhor time até agora do campeonato. Na Copinha foi vice-campeão. Perdeu para o São Paulo, mas chegou à decisão mais uma vez. Então é isso. É um Corinthians numa forma política muito dura, muito discutível, mas em campo vai indo bem na gestão do técnico Ramon Dias. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.